Bom dia, Daniel. Uma saudação a você, os colegas de bancada, especialmente a nossa audiência. Pois é, apesar do domingo, nós desejamos aí uma ótima semana e um ótimo semestre, por que não? O segundo semestre começou ontem à noite, né? Então, um ótimo semestre também aí para todo mundo. Assim seja. Depois Noruega vai enfrentar a Inglaterra, né? Vamos fazer o acerto de contas em nome do Brasil. Por favor, estaremos na torcida. Ivan, vamos começar falando aqui dos nossos assuntos, porque o Donald Trump disse que o comunismo representa a principal ameaça aos Estados Unidos. Ele acusou adversários políticos de promoverem um novo ataque aos valores que definem a identidade norte-americana, uma fala que ocorreu às vésperas das celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos. O que mais ele disse? Daniel, ele também disse isso no discurso histórico que ele fez de 250 anos, né? As comemorações de 250 anos da independência dos Estados Unidos, e ele foi mais categórico no discurso. Ele disse: não queremos comunistas no nosso país. Ele também, nesse discurso, ressaltou a importância dos veteranos de guerra e a palavra liberdade. Inclusive, Daniel, esta palavra, a palavra liberdade, foi a palavra-chave, foi a palavra símbolo das comemorações desses 250 anos de independência dos Estados Unidos. Agora, por que o presidente Trump está fazendo esse discurso tão enfático, né? Foi um discurso muito ideológico. Fazia tempo que a gente não via um Trump tão ideológico como foi no sábado nesse discurso. Tem um motivo político por trás disso bastante importante, Daniel. E o Partido Democrata, que é o partido de oposição ao Partido Republicano, ele está cada vez mais flertando com a sua associação ao socialismo, ao comunismo, propriamente dito. Inclusive, eu tenho uma informação de bastidor aqui para trazer para a nossa audiência. A Kamala Harris, que foi derrotada nas eleições de 2024, ela buscou o apoio do atual prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, para a sua tentativa. Ela quer ser candidata de novo em 2028, com uma plataforma mais socialista, mais comunista, até porque o Zohran Mamdani, ele é declaradamente um socialista. Então, o Partido Democrata, Daniel, ele está dando este passo em direção ao socialismo. Algumas pessoas podem questionar: Ivan, mas ultimamente, nos últimos anos, o Partido Democrata já demonstrou isso. Acontece que existe uma ala mais centrista no Partido Democrata que está sendo derrotada. O partido, então, de uma vez por todas, retiraria, né, o véu que esconde ali, talvez, a sua verdadeira identidade ideológica, assumindo a questão comunista. Então, é nesse sentido que o presidente Trump faz essa declaração. Lembrando, Daniel, que a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a própria Constituição americana, ela é praticamente um documento contra o comunismo, contra as ideias socialistas, né? Obviamente que o comunismo, como nós conhecemos, enfim, ficou conhecido, ele veio depois da Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas parece que os pais fundadores da América haviam previsto, né, que algo nesse sentido aconteceria no mundo. Então, o Partido Democrata, ele quase que rejeita, né, os ideais dos pais fundadores da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Para quem quiser se aprofundar mais nessa questão, eu recomendo fortemente, né, o último programa que nós fizemos, o De Leste a Oeste, na última sexta-feira, onde a gente fez um especial sobre os 250 anos de independência da América, e a gente analisa muitos fatos históricos e pontos relevantes de documentos dos Estados Unidos que vão basear justamente a nossa audiência para entender por que esse movimento do Partido Democrata ele vai justamente na contramão daquilo que os pais fundadores da América idealizaram para os Estados Unidos. Daniel. Pegando o gancho aí no seu comentário, na sua análise e também na sua menção ao programa De Leste a Oeste, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, aqui no canal da Oeste no YouTube, também na Oeste TV. Nós estamos numa campanha nova no nosso canal oficial no YouTube, que sugere, pede aqui que a nossa audiência torne-se membro também do nosso canal oficialmente. E a proposta é a seguinte, que o espectador que se tornar membro, ele vai poder participar de lives exclusivas, tanto com os âncoras, mas também com os comentaristas de todos os programas aqui do nosso canal na Revista Oeste, né, no nosso canal no YouTube. E aí eu fiz uma pergunta agora há pouco, não sei se você já estava na escuta para entrar ao vivo com a gente aqui, que era a seguinte: com quem você gostaria de conversar, de debater, de analisar, de colocar o seu ponto de vista também, dentre todos os nossos comentaristas e analistas de política aqui também? A Evelise escreveu: eu quero conversar, participar de uma live com o Ivan Kleber. Portanto, Evelise, se você ainda não é
membro do nosso canal, torne-se membro aqui assinando e fazendo parte do nosso clube também. Né, Ivan? Com certeza, e eu já coloquei meu nome à disposição da equipe da Revista Oeste que está organizando essa iniciativa, que eu recomendo que as pessoas se inscrevam aí como membros do canal, né? É muito importante a gente ter esse contato direto com o público, então meu nomezinho está lá, cedo ou tarde a gente vai começar a fazer essas lives aí sim, Daniel. Seu grande nome, Ivan Kleber. O Marcelo Rocha Monteiro está com a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição também, se junta a nós. Bom dia, Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, Daniel, bom dia, Ivan, bom dia aos colegas de bancada e ao nosso público. Ivan, o Partido Democrata, as primárias já vêm sendo realizadas para as eleições, né, do próximo mês de novembro, e o que se diz é que a ala mais à esquerda, você mencionava agora há pouco a Kamala Harris, né, essa ala mais à esquerda vem colhendo vitórias nessas primárias, né? Quer dizer, então há uma possibilidade bastante grande de que os candidatos dos democratas sejam justamente os mais à esquerda, os mais radicais, né? Eu ouvi há pouco tempo um comentário que eu achei interessante, queria saber se você concorda, que se John Kennedy fosse vivo hoje, seria do Partido Republicano, porque John Kennedy era, né, do presidente Kennedy, que foi assassinado em 63, era um anticomunista convicto, né? Teve várias iniciativas na crise contra Cuba, na famosa viagem dele a Berlim. E aí eu não sei se coincidência ou não, mas a gente observa, né, que um ilustre integrante da família Kennedy, um sobrinho do John Kennedy, Robert Kennedy Jr., filho do Robert Kennedy, que era candidato pelos democratas, foi assassinado em 68, ele se juntou ao Trump, ele se juntou aí a um governo do Partido Republicano, né? Isso talvez reflita, não sei aí se você concorda com essa análise, mas isso talvez reflita o afastamento do Partido Democrata daquele perfil, né, que ele apresentava na época do Kennedy, e uma guinada à esquerda que assusta muita gente. Bom dia, professor Marcelo. Sempre uma alegria estar aqui com o senhor. E olha só, eu estou entre aqueles que acreditam que sim, que o presidente Kennedy teria migrado para o Partido Republicano. O exemplo assim mais forte que a gente pode usar é esse do sobrinho dele, né, do Bob Kennedy. Mas é importante a gente lembrar também que o Ronald Reagan, que acabou entrando para a história como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos e pelo Partido Republicano, também era democrata. E essa guinada em direção à esquerda do Partido Democrata, ela se acentua, né, justamente depois da morte do Kennedy e do Bob Kennedy, ali naquele verão de 1968, a gente teve o maio de 68 em Paris, enfim, aquela geração hippie, enfim, dali foram forjados Hillary Clinton e tantos outros nomes que levariam o partido mais à esquerda. Só que agora, esse monstro que a Hillary Clinton ajudou a alimentar lá atrás, baseado nos estudos de Saul Alinsky, agora parece que vai engolir a própria Hillary Clinton. E como o professor Marcelo trouxe, e é importante a nossa audiência saber disso, sim, os candidatos mais socialistas e comunistas estão indo muito bem nessas primárias do Partido Democrata. Isso não significa que a América esteja se tornando comunista, mas sim internamente dentro do movimento do Partido Democrata esteja acontecendo esta guinada. Algo que está acontecendo também aqui na Inglaterra. O Partido Trabalhista ele vem perdendo apoio para o Partido Verde. E o Partido Verde assume uma identidade mais socialista do que o próprio Partido Trabalhista. Então, esse é um movimento que está acontecendo nos dois países. Agora, como eu disse, isso não significa que a América ela esteja indo em direção ao socialismo. Isso está acontecendo no movimento de esquerda interno dos Estados Unidos. E é por isso que a Kamala Harris ela vê uma oportunidade aí de conseguir o apoio desses jovens socialistas, que na maioria dos casos são jovens ou pessoas de mais idade, filhas da geração, né, de 68, que estão levando o partido para o socialismo. E aí a Kamala Harris promete um plano de governo para tentar dialogar com essas pessoas, isso para as primárias internas do Partido Democrata. Se a gente tiver um cenário, professor Marcelo, de Kamala Harris versus
secretário Rubio, em 2028, com certeza será a campanha eleitoral, a eleição mais ideológica, talvez da história dos Estados Unidos, com o comunismo sendo colocado de fato na mesa de um lado e as propostas conservadoras, abertas ao capitalismo liberal do secretário Rubio. Já estamos entrando em clima de eleições nos Estados Unidos, a gente sabe que lá o ciclo parece ser até um pouco mais rápido que o do Brasil, porque a campanha dura mais tempo, né? Daniel, devolvo para você.